A paz de Deus a todos os irmãos na face da terra. Deus, Criador dos céus e da terra, que morreu e ressuscitou por mim e por você. E hoje Ele é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. E Ele habita dentro de todo aquele que creu e o recebeu. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Malaquias. Terminamos o livro de Ageu e de Zacarias. E vamos ver o que é que o Senhor vai falar conosco no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Aqui nós estamos vendo no livro de Malaquias, escolha de Deus. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E a história de Jacó nos mostra que ele era um trapaceiro e que Esaú ele era mais correto que Jacó. Mas acontece que o problema estava no coração deles. E esse coração que a Bíblia diz também não é essa bomba que bombeia o sangue. O coração do homem na palavra é a sua alma, mente, vontade, emoção, mais uma parte do espírito do homem que se chama consciência. Isso é o centro, é o coração do homem, é o cerne do homem. Esaú não valorizava aquilo que Deus valorizava. O que é que Deus valorizava? A bênção da primogenitura. E os dois aqui, irmãos, são gêmeos. E quem nasceu primeiro foi Esaú. E ele rejeitou a bênção da primogenitura. Vendeu para Jacó um dia que ele estava com fome, que chegou da caça, por um prato de lentilhas vermelhas, um ensopado vermelho. Provavelmente devia ter coloral lá, não é? Pois é. E por causa disso ele vendeu. Para Jacó, que me importa a bênção da primogenitura? Eu estou com fome, me dá aí um prato da sua sopa. Veja, que ele trocou pelo seu ventre a bênção de Deus. O que é a bênção da primogenitura hoje? A bênção da primogenitura é que, além da salvação que é de graça pela fé, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, Ele quer nos dar todo o seu reino. Só que a coroa, o reino, não é de graça, igual a salvação é pela fé. O reino é tomado à força, e são poucos que conseguem. Porque no reino de Deus é necessário nós negarmos a nós mesmos e seguirmos o Senhor. Isso não é muito fácil. Mas o Senhor falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Qual vai ser a recompensa? Coroa da vida. Você vai ser rei para reinar comigo pela eternidade. Correis com Cristo. Esta era a bênção, e é a bênção da primogenitura. Esaú não deu valor. Perdeu a bênção. E depois, quando ele estava, seu pai chamou ele que iria abençoá-lo, que é Jacó, que é Isaac, ia abençoar Esaú. Enquanto Esaú foi caçar, Jacó preparou um cabrito e ainda foi lá e ganhou a bênção do pai. E o pai achando que era o Esaú. Então veja, que depois esse Jacó trapaceiro, ele foi transformado. Ele não continua sendo Jacó. Ele passou a ser Israel de Deus. Quando ele voltou, depois de 20 anos na casa do tio Labão, onde Deus lapidou o Jacó trapaceiro,
porque ele foi trapaceado pelo sogro. Trabalhou 7 anos por Raquel e ganhou Leia. Depois teve que trabalhar mais 7 para ganhar Raquel. E trabalhou ali como empregado, como um escravo do sogro. 20 anos. Mas depois Deus tirou ele de lá, porque ele já tinha sido transformado. E ele teve um encontro com o anjo, que é o próprio Deus, lá no Vale de Jaboque, depois que ele atravessou o rio. E Deus tocou na coxa direita dele. Por isso que na Páscoa, os judeus até hoje não comem esse nervo da coxa direita. Foi onde Deus tocou em Jacó, na parte mais forte dele. E Deus trocou o nome dele ali, de Jacó para Israel. Por isso que hoje os judeus se chamam o povo de Israel. Então veja, que ele aborreceu Esaú no versículo 3. No versículo 4. Ainda que Edom diga empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. Então a parte da terra que Deus deu para Esaú passou a se chamar Edom. O filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E eu sou o pai, onde está a minha honra? Então aqui usando ainda o exemplo de Esaú, ele não honrou a Deus quando ele desprezou a bênção da primogenitura. Porque foi Deus que tinha estabelecido a bênção da primogenitura. E eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então hoje há muitos Esaús que desprezam a bênção de Deus e não honram a Deus. Hoje, aqueles que pregam a palavra, por faltar-lhe conhecimento da palavra, falam sobre a salvação pela fé, pela graça. E se esquecem do reino. Se esquecem de obedecer à palavra de Deus. E ainda usurpam a salvação que é de graça, usando sistemas religiosos, para depois que a pessoa tem a experiência de salvação, ela ser introduzida num sistema religioso pelo qual ela ouviu a palavra. Então o Senhor fala aqui, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqueles que vivem na linhagem de Esaú se tornam esse sacrifício imundo. Porque não enxergam a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus errado para as pessoas. E se tornam um sacrifício imundo. Se você fosse receber o presidente da República na sua casa, e você tivesse lá um rebanho, você ia matar qual do rebanho para fazer o banquete para o presidente? O canceroso? O cego, o aleijado? Ou você ia pegar o melhor do rebanho? E aqui o Senhor está falando que o povo fazia o melhor para eles mesmos e para o sistema do que para Deus. Para Deus dava o resto. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso perguntar para Deus, Senhor, o Senhor vai aceitar a minha pessoa? E a sua pessoa? Você já perguntou para Deus se ele vai te aceitar? Ou você está nessa situação?
cego, coxo, imundo, desprezível, que rejeita as bênçãos do Senhor. Então o Senhor falou que é para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então hoje o que o Senhor quer de nós não é que você dê alguma coisa para Deus, mas é que você se oferte a si mesmo para Deus. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acende debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Tristeza, não? O próprio Deus falar que ele não tinha prazer no povo de Israel. O povo de Israel são os 12 filhos de Jacó que se tornaram as 12 tribos. O povo de Israel é aquele que o Senhor tirou lá do Egito, por meio das 10 pragas, e os conduziu por meio do Mar Vermelho e os introduziu na Terra Prometida. O povo de Israel hoje sou eu e você, aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si, que creu no Senhor Jesus, que é a igreja, o corpo de Cristo, o Israel celestial. Mas desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabia que depois das profecias de Malaquias, esse Israel, que era o povo judeu que estava na Terra Prometida, foi destruído por Deus? Foi dividido em 2 partes, norte e sul, 10 tribos e 2 tribos, reino de Israel, o reino do norte, reino do sul, o reino de Judá. E depois esse povo de Israel foi entregue às nações, as 10 tribos, o reino do norte para Tiglat-Pileser, as 2 tribos do reino do sul para Nabucodonosor. Tudo foi destruído. E lá eles ficaram 40 anos no cativeiro. E hoje o nome de Deus é exaltado em todas as nações. Certo que eles voltaram da Babilônia depois dos 70 anos. E no ano 70 da nossa era foram destruídos novamente. Certo que em 1948, agora nos nossos dias, eles voltaram a ser pátria. E Deus os tem abençoado. Mas hoje eu pergunto para você, o nome de Deus é grande em todas as nações? Sim, por meio de Jesus Cristo. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Uma coisa parecida com isso aqui é aquilo que aconteceu no deserto, não é? Todo dia Deus, como pão, se derramava para todo o povo de Israel, chamado maná, e eles comiam, cozido, assado, cru, e eles se enfastiaram do maná, que é o próprio Deus, o pão vivo que desceu do céu. E eles desprezaram o Senhor como alimento. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, olha, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós estamos oferecendo para Deus é roubado? Hoje há muito roubo no meio do povo de Deus. Rouba-se primeiro a fé das pessoas. Depois rouba-se o tempo das pessoas. Depois rouba os bens materiais das pessoas. E dizem que é um sacrifício a Deus. Que tristeza, não? Aí se tornam cegos, coxos e enfermos. E Deus pergunta, você acha que eu vou te aceitar? Então é melhor eu e você tomarmos o caminho do altar, da simplicidade, de confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar, do que nós fantasiarmos a palavra de Deus e fazermos para nós mesmos sistemas religiosos que enganam as pessoas. Pois maldito seja o enganador
que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Então Deus não aceita a oferta roubada e nem aquilo que não tem valor. Deus quer aquilo que tem mais valor, a minha vida, a tua vida. Quando a gente oferece a nossa vida no altar de Deus, nós seremos abençoados. Vamos tornar o nome de Deus grande entre as nações? Sou brasileiro. Muitos brasileiros possa ser que está ouvindo essa palavra. Vamos tornar o nome dele grande no nosso país? Ou você prefere o engano e tornar grande o nome dos ídolos das religiões que o diabo colocou nos homens para trocarem pelo Deus Criador? Nos sistemas religiosos idólatras, quem que é o padroeiro do Brasil, a padroeira do Brasil? É Deus, o Senhor dos Exércitos? Ou são imagens de escultura, abominação? Ofertas cegas e coxas? E você? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você também está nessa situação? Leia a Bíblia. Você vai ser livre, liberto da idolatria, da religião. Você vai parar de seguir homens. Você vai fazer uma oferta agradável a Deus, que é a sua pessoa para Ele. Vamos exaltá-lo? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que gerou o Israel terreno e que nos gerou como Israel celestial, nós exaltamos o teu glorioso nome e declaramos, Senhor, que tu és Deus na minha vida, que o Senhor é Rei na minha vida, que só a ti eu devo adoração, louvor, reverência, e que tu és Senhor na minha nação e em todas as nações na face da terra. Não há outro Deus além de ti. Sem ti, Senhor, não há vida, não há bênção, não há alegria, não há o Espírito, não há verdade, não há libertação. Nós exaltamos, Senhor, porque tu és onipotente, onipresente, onisciente, porque o Senhor é santo, 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 santo. Ó Senhor, nos alcança com essa santidade, para que nós possamos ter condição de te adorar e te exaltar na face dessa terra. Nos usa nesse dia, Senhor, para exaltar o teu glorioso nome para todas as nações da terra. Amém. Que esse Deus te abençoe. Que Ele, o Criador, seja o único Deus na tua vida. Não tenha nada além dele na tua vida. Adore somente a Ele. Que Ele nos abençoe. Glória a Deus.